Fala matemática, tudo bom? Você sabe trabalhar com raiz? Você sabe fazer as operações reduzir ao mesmo índice? Se você não sabe ou esqueceu, essa aula é para você. Vamos lá que a gente vai fazer uma breve revisão e vamos praticar com alguns exercícios o conceito radical radiciação. Vamos lá? Um assunto muito cobrado no vestibular e nas provas são os conceitos relacionados a uma raiz. Então, por exemplo, você tem a raiz de 4, aí você sabe, a raiz de 4 é 2, né? Ah, Tércio, como que você sabe que a raiz de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. E quando a gente estudou exponencial, a gente viu que a gente pode escrever, então, 2 ao quadrado, que é a mesma coisa. E se eu colocar isso dentro da raiz, vai ficar 2 elevado ao quadrado dentro de uma raiz quadrada. Então, se eu pego a raiz quadrada, né, ao quadrado, eu posso escrever uma raiz em forma, como a gente aprendeu, de fração, né, um expoente fracionário. Então, ficaria 2 elevado a 2, quem está por baixo. Então, aparece o índice, é 2. Então, 2 dividido por 2 é 1, olha lá. E a gente não bota índice 1, né? Então, se eu tivesse lá 16, né, qual que seria a raiz de 16? Você pode fatorar. Aí vai dar 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Acabou. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a quarta. Então, quando você pega lá 2 elevado a quarta, você pode tirar, então, de dentro da sua raiz. Quando você tira de dentro da raiz, fica 2 elevado a 4 dividido por 2. E esse 2, 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 elevado a 2 é igual a 4. Ah, Tércio, eu sei que a minha raiz de 16 é 4. Muito bem, eu só estou mostrando aqui para vocês como é a teoria que está por baixo dos números para que a gente encontre os valores relacionados à nossa raiz. E por isso que a gente trabalha dessa forma, tá bom? Para você entender o conceito e operar com todos. Eu vou apagar aqui porque a nossa aula agora é a gente fazer uma breve revisão das propriedades da radiciação. Então, a primeira é o seguinte, pessoal, você imagina que você tem uma raiz, né? E essa raiz é elevada a n de um número a elevado a m. Vamos fazer um exemplo com um número aqui, digamos que é 3, né? E vou botar até assim, ó, 5, pronto, 5, e é 2 elevado ao cubo. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero multiplicar agora, mudar o índice dessa raiz, eu quero mudar para 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 2 vezes 5, que vai dar 10. Mas o mesmo valor que eu multiplico do lado de fora, eu também tenho que multiplicar do lado de dentro. Então, vai dar 3 vezes 2. Então, veja que eu passei de uma raiz de 5 para uma raiz décima, e antes era 2 ao cubo, ficou 2 à sexta. Eu não mudo a minha expressão, porque quando eu tirar isso aqui da raiz, olha só como a teoria é importante, vai dar 2 elevado a 3 quintos. Quando eu tirar esse aqui da raiz, vai dar 2 elevado a 6 sobre 10, que simplificando vai dar o quê? 2 elevado a 3 sobre 5. Veja que é o mesmo valor que nós fizemos. Não é bacana isso aqui, pessoal? E tudo tem a ver com a nossa teoria. Um outro conceito que tem muito importante é quando você tem um produto de dois números dentro de uma raiz. O que você faz para resolver? Como você pode reescrever isso aqui? Você pode, vou dar um exemplo com número, como eu sempre faço, tá, gente? Ó, vou pegar uma raiz cúbica vezes 2 vezes 3. Então, eu posso escrever assim, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Eu não mudo, né, a minha expressão, ela continua sendo a mesma. Esse conceito vale também quando você tem a divisão. Então, é o mesmo conceito, é a mesma ideia daqui de cima, não vou repetir para você. Óbvio, gente, que eu não posso esquecer que o número que está embaixo nunca pode ser igual a zero. Um outro muito importante, né, que eu considero, é esse aqui, ó. Digamos que você tem, vou escrever aqui, tá, gente, do lado, ó. Eu tenho a raiz cúbica de 2, né, e isso tudo está elevado à quarta potência. Então, o que eu posso fazer? Eu pego, repito, a raiz cúbica, né, e lá dentro da minha raiz eu coloco esse número, né, que no caso é o 4. Tércio, por que isso acontece? É porque aqui, ó, gente, você está fazendo, ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica, né? Raiz cúbica de 2. Vamos fazer direitinho, com calma, ó. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, né?
Você vai fazendo, você efetua isso aqui 4 vezes, porque está elevado à quarta potência. Aí depois o que você faz? Você pode botar tudo para dentro da raiz, aí fica 2, 2, 2, 2, olha lá. 4 vezes, né? Então, em vez de escrever isso tudo assim, você escreve 2 à quarta. E olha que bacana a propriedade estatística. Você pode pegar e jogar esse númerozinho direto aqui para dentro, não precisa pensar. E aqui está a prova. E por fim, uma última propriedade que eu quero trazer para vocês é que eu tenho a raiz da raiz, né? Então, digamos que eu tenha a raiz quadrada. Eu gosto de botar número, pessoal, para o pessoal saber de onde está vindo. Da raiz quinta, tá? De 2. Veja que eu tenho uma raiz dentro da outra raiz. O que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar, né, os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. E 3 vezes 5 é igual a 15. Isso aqui você pode fazer da mesma forma, né? Tirando da raiz, mostrando o expoente fracionário, a elevado a 1 sobre n. Opa, 1 sobre n. E isso está dentro da raiz P. Aí você tira isso aqui da raiz, vem por baixo. Enfim, você prova novamente que isso aqui é possível. Só faltou botar o 2 aqui. Agora sim, eu quero fazer um exemplo para a gente praticar com números o que a gente acabou de ver, né? Vamos simplificar essa expressão aqui? Então, para simplificar essa expressão, o que a gente vai fazer? Nós vamos operar com cada um desses para ver como que a gente consegue reduzir ao máximo esse valor. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu vejo é que eu tenho uma raiz comum, que é a raiz cúbica. Ah, eu posso sair somando tudo? Não, só pode somar quando for igual. Mas eu vou voltar a esse conceito. Primeiro, eu vou fazer aqui o seguinte, vamos fazer o passo a passo. Vou pegar essa primeira aqui, vou pegar a raiz cúbica, né? Aí vou pegar A vezes B ao cubo vezes B, que é a mesma coisa que o quê? B à quarta. Vamos para a segunda. A segunda é essa aqui, ó. Vou botar uma setinha para você saber de onde está vindo os valores. B, que multiplica, né, uma raiz cúbica. Eu vou fazer novamente, ó, A ao cubo vezes A, que vai dar A à quarta, vezes B. Então, vou deixar assim. Vou lá para a segunda, para a terceira. Agora eu vou mudar de cor, pessoal, para você saber de onde estão vindo os valores. Raiz cúbica, tá? E com a setinha mostrando também. De A ao cubo vezes A, que é a mesma coisa que A à quarta, vezes B ao cubo vezes B. E por fim, eu vou fazer a última, né? Vou botar a última aqui, ó. Ó a setinha vindo. Essa não tem o que fazer, né? Porque não dá para tirar nada da raiz. E eu também, né, fico com essa expressão, só repetir, tá certo? Ah, Tércio, por que você fez isso? A primeira dica estava aqui, ó, nesse radical. Você vai entender melhor. Bem, agora o que eu vou fazer? O que é cubo eu posso tirar da raiz. Então, esse B ao cubo eu tiro da primeira. Aí vai ficar A vezes B. Então, A vezes B, raiz cúbica sobrou quem? AB. Beleza. Vou para o segundo. Olha novamente, o A ao cubo eu posso tirar aqui dessa. Então, eu vou tirar. Vai ficar A vezes B, raiz cúbica de AB. Agora, o que vai acontecer? Eu vou para o terceiro. Nesse aqui eu consigo tirar o A ao cubo quanto ao B ao cubo. Então, mais A vezes B, raiz cúbica de AB. Tá lá. E por fim, eu repito o último, ó. 3AB raiz cúbica de AB. Como eu falei para vocês no início, eu observei que isso aqui acontecia. Então, eu vi que eu tinha fatores aqui que eu poderia tirar da raiz. E eu tirando da raiz, todos seriam, o radical seria igual para todos, né? Além do radical ser igual, eu tenho um A e um B. Veja que esses números agora, eles podem somar. Imagina que esse raiz cúbica de AB é como se fosse um x. Você pode fazer assim, ó, 3x mais 2x, você pode somar, vai dar 5x. Isso aqui é legal, você pode somar. Mas você não pode fazer isso aqui, ó, 3x mais 5y. Isso não dá para somar, porque o y é diferente do x. Mas aqui não, os radicais são todos iguais, nós podemos somar. Agora, conta comigo aqui, ó, 1, 2, 3 que são iguais. Então, vai dar 3AB raiz cúbica de AB. Menos, olha que interessante, menos 3AB raiz cúbica de AB.
O que que aconteceu? Eles são iguais e opostos, então a gente pode cortar. Vai subtrair, isso aqui vai ser igual a zero, pessoal. Bem legal, né? Bem, pessoal, essa foi a nossa dica, a nossa aula de hoje, com uma revisão, né, sobre a parte exponencial com exercícios. Ainda vou fazer mais exercícios sobre isso para você praticar. E a gente se encontra, então, pessoal, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tchau, pessoal!